Abusada. É um prazer finalmente te conhecer. Entra na sua casa o tempo inteiro. Mata cachorro. E eu matei o Spark também. Morde em criança. Agatha Harkness foi apresentada como uma das grandes vilãs da série WandaVision. Mas muita gente não conhece essa vilã, não sabe quais são as suas habilidades. E claro, nem sempre a Agatha foi uma vilã. Ela foi um personagem muito importante na história de diversos personagens do universo Marvel. Na nossa sessão de Nerdoterapia de hoje, eu vou te contar quem é Agatha Harkness. Olá, sejam bem-vindos à nossa sessão de Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. Na sessão de hoje, vamos falar sobre Agatha Harkness, a grande amiguinha da Feiticeira Escarlate. Invasiva! Bruxa! Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembre-se de clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias para te deixar ligado de tudo que está acontecendo no universo nerd. Então para de sair de casa e assiste o Nerdoterapia. Tem Nerdoterapia o dia inteiro para você. Fique seguro. Agatha Harkness é uma bruxa centenária. A sua verdadeira idade é desconhecida, mas ela já estava viva na época em que a cidade de Atlantis foi afundada. Ao longo dos anos, ela viveu sua vida como um camaleão social, sempre se adaptando às novas situações e usufruindo dos prazeres da magia. Agatha é uma das feiticeiras mais poderosas e talentosas do universo Marvel. Ainda assim, nem sempre vamos ver Agatha em combate. Ela é conhecida como uma das grandes mentoras da Feiticeira Escarlate, tendo auxiliado a heroína a entender e dominar os seus poderes místicos. Exatamente, ela foi mentora da Wanda. Não necessariamente ela tá sendo má, ela tá ajudando. Aquilo lá é o jeito dela ajudar, né, gente? Porque se um amigo meu me ajudar daquele jeito, eu vou catar meu chinelo 44 ali pra bater na cara da pessoa. Agatha Harkness, no século 17, em uma de suas inúmeras viagens, acabou encontrando um lugar e estabeleceu como seu lar. Este foi o pequeno vilarejo de Salem, em Massachusetts, onde acabou formando seu próprio coven de bruxas, trazendo jovens mulheres que queriam aprender os rumos da magia. Obviamente, isso chamou a atenção e os puritanos correram atrás do coven dela, querendo botar fogo em todo mundo. Mas a Agatha viu ali uma oportunidade de fortalecer a comunidade mágica, sabe como? Entregando os amigos dela para ser queimado na fogueira, os que era fraco, e mantendo os bruxos mais fortes dentro da comunidade mágica, debaixo da asa dela. Centenas de anos depois, a Agatha se envolveu em diversos grupos e inclusive coisas que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, ela começa a se tornar tutora de crianças especiais, mutantes e afins. A primeira criança que a gente tem notícia que ela tomou conta foi Franklin Richard, o filho de Red Richard e Sue Storm. Nesse período, ela presenciou várias aventuras do Quarteto Fantástico e teve até a chance de mostrar um pouco dos seus dons mágicos, embora não fizesse isso com muita frequência. E o mais curioso é que ela não traumatizou o Franklin. Ele gosta dela, inclusive em algumas aventuras ele já citou ela como uma pessoa importante na vida dele, mesmo que na época ele era uma criança. Com o crescimento do Franklin, a Agatha passou a tomar conta de outras crianças. Naquela época, William e Thomas Maximoff, os filhos da Feiticeira Escarlate e de Visão. Nesse período, ela fez uma grande amizade com a Wanda e passou a treiná-la nos rumos da magia. Foi graças à ajuda da Agatha que a Wanda Maximoff começa a controlar e entender o que é a magia do caos. Pasme, isso nos quadrinhos. Tá sendo exatamente mais... Olha assim, não vamos dizer exatamente, mas tá quase igual. Só que nos quadrinhos ela também consegue ajudar a Wanda a manipular as habilidades de mutante dela, que tem a ver com as probabilidades, que fortalece a magia do caos dela. Mas, infelizmente, a Agatha é uma morcega e aí o final das duas é cabuloso. A Agatha foi uma das primeiras pessoas a descobrirem que o William e o Thomas Maximoff eram construtos mágicos criados utilizando fragmentos da alma de Mephisto. Exatamente. Nos quadrinhos aconteceu dessa forma. Quando as crianças deixaram de existir, o que a Agatha teve que fazer? Ela apagou a memória da Wanda para que a Wanda não se lembrasse que as crianças existiram e dar um colapso mental lá e matar todo mundo. A Wanda viveu anos sem saber dessa história. Ela recobra a memória dela num HQ que chama Vingadores: A Queda. Quando ela tem um impacto e ela lembra disso, ela mata uma galera dos Vingadores e mata a Agatha também, tipo, como se ela não fosse nada. Agatha Harkness passou dada como morta. Porém, em Feiticeira Escarlate Volume 2, a personagem voltou como um fantasma, auxiliando a Feiticeira Escarlate em sua viagem pela Estrada das Bruxas. As duas já haviam se redimido pelos erros do passado e retomaram a sua amizade.
Ao final deste volume, ela retorna à vida quando a mãe de Wanda, Natalia Maximoff, se sacrifica para ressuscitar a deusa da magia. Munida de seu corpo físico, ela continua a ajudar a Feiticeira Escarlate, mas também se junta às Filhas da Liberdade, um grupo feminino de heroínas vigilantes. Agatha teve um filho quando morava na comunidade em Salem. O filho dela chama Nicholas Scratch, exatamente como o namorado da Sabrina. Mas o menino é o capiroto e ele já inclusive tentou atracar a Agatha diversas vezes nos quadrinhos. Teve uma vez que ele tramou um plano, porque o Quarteto Fantástico vai lá pra área de Salem ali. O Nicholas Scratch cria um plano para possuir o Franklin, porque o Franklin ele tem mais ou menos as mesmas habilidades da Wanda de manipulação da realidade, só que não é mais ou menos, é muito mais do que a Wanda, ele tá em outro nível, ele é mais poderoso ainda. E olha que a Feiticeira Escarlate é um dos trem mais poderosos que existe. Uma coisa muito interessante é que a Agatha sempre foi mostrada nos quadrinhos como admiradora dos gatos. Ela tem um gato que anda com ela o dia inteiro pregado nela, que chama Ebony, que tem sido substituído por aquele coelho, que inclusive eu acho que na verdade é o gato, mas ele tá tipo disfarçado pra não dar na cara que era a Agatha naquele momento. Porque vocês lembram que ela tá com um passarinho lá e o coelho come o passarinho? E aí tipo assim, eu acho que é por isso, porque não é um coelho, é um gato. A Agatha é tão poderosa quanto o Doutor Estranho. Ela é versátil nas artes tanto quanto ele. Ela conhece, tipo, tudo. Porque ela tá viva há muitos anos. Ela tá lendo Grimórios, assim, eternamente. Então isso só fortalece a magia dela. De fato, ela é uma das mais poderosas que já existiu. Só que o mais curioso é que mesmo tendo aquela inclinação meio maligna ali de bruxa, ela ainda assim é a mentora de grandes magos que existiram dentro do universo Marvel. Porque ela tem o conhecimento. E aí, tipo assim, ela é sempre retratada como velha, como tudo mais, mas no fim ela acabou sendo retratada como a vizinha Agnes ali, toda descoladona. Agatha Harkness tem sido interpretado pela atriz Kathryn Hahn, que é conhecida por Parks, Recreation, Transparent, Crossing Jordans e outro. A gente ainda não sabe se ela tá agindo por conta própria ou se ela tá sendo dominada por alguma entidade como o Kiton, o Pesadelo ou o Mephisto. Eu acho que a gente ainda não tá nesse nível de debater possibilidades, porque vocês que vêm conversar comigo sobre WandaVision, a gente ainda nunca conversou sobre alguma teoria. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma teoria, a minha teoria, aliás, pra vocês de quem é o verdadeiro vilão de WandaVision, que ele ainda não foi citado, mas eu consigo comprovar pelos quadrinhos que ele é, porque ele já possuiu o Pietro, e não o Pietro que a gente conhece. O Pietro de outra realidade aparece nos quadrinhos e vira um perequetê ali e o trem acontece. Se você quiser, deixa aqui nos comentários pra mim. Mas lembra de quando você for lá, lembrar de se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Quase todas as crianças dos anos 90 e dos anos 2000 começaram a se versar na magia com Digimon. Vocês lembram? Quando o Joey pegou um negócio ali, botou um palito ali e começou a falar xiriris, lococó, sei do que, sei das quantas. Depois a gente começou a treinar magia com o tio. Rumo, ruga, verde, tal, rumo... Mas definitivamente, os nossos primeiros mestres foi todos desenho animado, taca a gente na magia, né não? Vocês também fez magia? Gente, eu fazia mesmo, na hora que eu vi o tio lá, rumo, guga, verde e tal, começava também, rumo, guga, verde e tal, rumo, guga, verde e tal. Eu vou lá, antes que eu invoque alguma coisa. Beijocas.